Hoje, 17 de Tevet, continua a Tânia explicando para a gente sobre o Benoni, aquela pessoa que tem o instinto mal, tem o instinto bom e sempre ganha. A gente estava falando que o Benoni ele não é chamado de Tzadik, exatamente porque ele ainda tem a vontade, ele tem os sentimentos e o intelecto da alma animal, do instinto mal, funcionando. Na hora da reza, que o Benoni desperta o amor a Deus, realmente naquele momento ele não tem nem vontade. Mas depois que a reza acaba, que aquele amor, aquele fogo que ele tinha por Deus se apaga, modo de falar, fica só um rechimo, uma marca. Fica um pouco essa marca dessa empolgação, desse amor, dessa devoção que ele tem por Deus, fica durante o dia inteiro para no pensamento, fale a ação, na prática, ele não vai deixar a alma animal, o instinto mal dominar nem na cabeça, nem no pensamento. Ou seja, quando vem um pensamento ruim, que vem pensamentos ruins no Benoni, ele não pensa voluntariamente, ele não continua pensando. Ele empurra com as duas mãos, diz Tânia. O que quer dizer empurrar com as duas mãos? Como é que eu tiro um pensamento negativo? A gente sabe que o pensamento é aquela vestimenta da alma que está o tempo inteiro. Não tem como parar de pensar. A gente tem como trocar de pensamento. Por isso que ela é chamada de vestimenta. Mas não tem como parar de pensar. Então, empurrar com as duas mãos quer dizer não ficar falando, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, isso é ruim, não vou pensar nisso. Não, empurrar com as duas mãos é desviar a atenção, é pensar em uma coisa boa no local. Porque quando a gente fica, não vou pensar, eu estou pensando sobre isso. Seria empurrar com uma mão e puxar com a outra. Por isso, Tânia diz, o Benoni empurra com as duas mãos qualquer pensamento negativo em relação ao serviço dele com Hashem. Ele totalmente expulsa aquilo, pensando em uma coisa boa, pensando em outra coisa, desviando a atenção daquele pensamento. Nem se fala, então, que ele não pensa em fazer na prática, mas nem pensar, ficar pensando na cabeça, ele não quer. Porque quem pensa voluntariamente uma coisa errada já é chamado de irachá. Na vestimenta do pensamento já é chamado que efetuou algo. E o Benoni é aquele que não é chamado de irachá nunca foi chamado, não é chamado e não vai ser chamado, como a gente falou, que o nível dele de conexão com Deus é tão forte que eu olho para ele e falo, esse aqui não vai pecar. Então, um pensamento negativo voluntário já é chamado de irachá, o Benoni nem isso tem. E a mesma coisa, Ben Adam Lachaveró, entre o homem e seu semelhante, não só pensamentos negativos, coisas que Deus proibiu, coisas de falta de discrição ou outros assuntos que Deus proibiu, também nas coisas que também Deus proibiu, mas no que toca no relacionamento com os outros seres humanos, que às vezes vem na nossa cabeça uma raiva, uma coisa que alguém fez, um rancor, alguém que fez mal para a gente. Então o Benoni, ele tira totalmente, não quer nem pensar mal do outro, não só não falar lashon hará, não quer nem pensar mal sobre a outra pessoa, nem pensar negativo, mesmo que ele não vai fazer, nem pensar em fazer e nem pensar em raiva, em coisas ruins contra outras pessoas. Isso é um trabalho muito forte. E a Adraba, mais ainda, diz o Tânia, o Benoni consegue transformar aquilo, fazer bondade para aquelas pessoas que fizeram mal a ele, mesmo que irritaram, fizeram coisas muito erradas. O Benoni aguenta ao extremo, o máximo que ele pode, não se irritar e devolve com o bem o mal que ele fez. Como o Zohar escreve que devemos aprender de Yosef com seus irmãos, que os irmãos venderam ele, desprezaram ele, brigaram com ele, quase mataram ele, e ele no final foi amigo com ele, deu comida para eles, deu tudo que eles precisavam. E assim o Zohar fala que a gente tem que aprender, fazer para quem faz mal para a gente, fazer o bem. Esse é o Benoni, uma perfeição completa, pensamento e faliação, tanto das mitzvot para Hashem, tanto no que toca ao semelhante.